Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aqui na Igreja Luterana de Interlagos e queremos dar continuidade ao nosso estudo Confissões Luteranas para hoje. Estamos estudando os mandamentos de acordo com o Catecismo Maior de Lutero e hoje, neste 45º vídeo, Confissões Luteranas para hoje, número 45, nós queremos estudar o sexto mandamento, que fala a respeito do adultério. Vamos aos apontamentos de Lutero e, na sequência, nós trazemos alguns comentários acerca de cada uma das afirmações, para então finalizarmos com uma breve consideração final. O primeiro destaque, Lutero diz o seguinte: os mandamentos que seguem, a partir então do sexto mandamento em diante, são facilmente compreendidos à luz da explicação do mandamento anterior, ou seja, do quinto mandamento, não matarás. O propósito de todos é ensinar que tenhamos cuidado de evitar qualquer forma de dano ao nosso próximo. Portanto, o quinto mandamento, ele vai falar de não prejudicarmos o nosso próximo em seu corpo. E os mandamentos subsequentes também tratam de não prejudicarmos o nosso próximo, mas em esferas diferentes. No sexto mandamento, não prejudicarmos o cônjuge do próximo, ou o nosso próximo e seu cônjuge, ou o seu casamento. O sétimo mandamento vai falar de não prejudicarmos os bens do nosso próximo. O oitavo mandamento vai falar para não prejudicarmos a honra do nosso próximo. E o nono e o 10º tratam da cobiça. Muito bem, vamos ao segundo destaque. Segundo o que está escrito, o mandamento tem em vista principalmente o adultério, porque a ordenação e o preceito entre os judeus tornavam o matrimônio obrigatório a todos. Razão porque os jovens casavam o mais cedo possível. Ficar solteiro não tinha valor nenhum. Também não se permitia, ao contrário do que acontece hoje, a prostituição pública. Por isso, o adultério era a impureza mais comum entre eles. Vejamos então o que está sendo relatado aqui. Lutero viveu no século XVI e já lá no século XVI o matrimônio não era como no período em que os mandamentos foram entregues a Moisés e aos hebreus. No nosso tempo, então, muito menos. Então, há muitas mudanças em relação ao matrimônio e cada época tem os seus costumes, os seus hábitos. Mas vejam só, para os judeus, para os hebreus, não havia valor algum em permanecer solteiro. Por isso, o mandamento vai diretamente no sentido de apontar que não se deve adulterar, ou seja, o estado natural das pessoas, dos adultos, era de fato estarem em matrimônio, estarem casadas. Mas Lutero vai dizer que já na época dele havia uma prostituição pública. E o adultério era a impureza mais comum para os hebreus, mas não na época de Lutero, porque muitos não se casavam. E muitos também poderiam ter essa má compreensão, esse mau entendimento do mandamento hoje, se pensassem, esse mandamento está querendo apenas proteger o matrimônio. E por isso aqueles que são solteiros estão tranquilos em relação a este mandamento. Mas não é verdade, não é isso que Lutero vai trazer na sua explicação do sexto mandamento. Terceiro destaque, ele vai dizer assim: este mandamento se dirige também contra toda forma de impureza, seja qual for o nome que se dê a ela,
não só proíbe o ato externo, mas também todas as causas, incitamentos e meios. Porque se nós estudamos que transgredimos a vontade de Deus não apenas por ações, mas também por pensamentos, palavras e omissões, nós vemos que em todos os mandamentos isso se concretiza. E aqui não seria diferente. Pecamos contra o sexto mandamento quando realizamos algum ato que é contrário à vontade de Deus no tocante ao nosso corpo e à preservação do nosso corpo de imoralidades, mas também em pensamento, também por palavras, também por omissões. Na sequência ele diz, por outro lado, é necessário ajudar e aconselhar para que o próximo continue em honra, porque se você se omitir, e é até meio estranho a gente pensar como poderíamos transgredir este mandamento nos omitindo. E aqui Lutero vai dizer, porque se você se omitir quando poderia impedir o mal, ou se fizer vistas grossas, como se não fosse da sua conta, você é tão culpado quanto aquele que comete o ato. Ou seja, se você percebe que alguém está caindo, prestes a cair, está correndo risco, e não fizer nada, ficar calado e não admoestar aquela pessoa, você também estará incorrendo nesse erro, você estará se omitindo. Quinta afirmação, como porém este mandamento se relaciona tão diretamente com o matrimônio e dá ocasião a que se trate dele, convém que você compreenda e note bem o seguinte. Em primeiro lugar, quão elevada honra e louvor Deus confere a esse estado com o fato de o sancionar e proteger por meio de seu mandamento. Então, normalmente a gente enxerga os mandamentos como uma coisa difícil ou como uma coisa desagradável, mas na verdade Lutero aqui está dando a outra moeda, de enxergarmos os mandamentos como fatores de proteção. E Deus vai proteger coisas boas que nós temos, coisas boas que Ele nos deu. Uma dessas, o matrimônio. O matrimônio é algo bom. Deus criou o matrimônio antes da queda em pecado. Porque a queda em pecado ocorre em Gênesis 3 e o matrimônio é instituído em Gênesis 2. E muitas vezes no nosso mundo atual, já que essa é a proposta do nosso estudo, não ficarmos no século XVI, quando as confissões foram escritas, mas trazê-las para o nosso tempo. O matrimônio hoje ele é muito vilipendiado, ele é muito mal encarado, ele é muito mal conceituado entre as pessoas. Existem muitas piadinhas acerca do matrimônio. Há muitas pessoas que falam que é melhor evitá-lo e até tratam de uma forma pejorativa aqueles que estão casados, como se estivessem enforcados, como se o matrimônio fosse uma prisão. Mas na realidade, o matrimônio foi algo bom que Deus criou para que não andássemos sozinhos, para que pudéssemos ter alguém que nos completasse, para que pudéssemos ajudar e ser ajudados. Em segundo lugar, você também precisa saber que este estado não é apenas honroso, mas também necessário, diz Lutero, pois e seriamente Deus ordena que, em geral, por meio de todos os outros estados, homens e mulheres que pela natureza foram tornados aptos para tanto, estejam neste estado. Por que o matrimônio é necessário? Porque Deus nos criou com uma vontade natural para o outro, para nos relacionarmos com o outro, nos relacionarmos com o sexo oposto, não apenas de uma forma amigável, mas também de uma forma sexual. E por isso o matrimônio ele não apenas é um estado honroso, mas um estado necessário. Somos seres que possuem desejos e que podem e precisam satisfazer estes desejos com o seu cônjuge, para que haja ordem, para que haja decência, para que não haja imoralidades e para que possamos viver vida casta e decente.
Sétima afirmação, porque onde a natureza opera, assim como foi implantada por Deus, não é possível manter-se casto fora do casamento, pois carne e sangue sempre são carne e sangue, e a inclinação e excitação natural opera sem barreira, desimpedida, conforme cada um pode ver e sentir por si mesmo. Parece assim ser um assunto um tanto quanto espinhoso, um tabu, mas é um assunto que precisamos tratar. Todos nós temos fome e temos vontade de comer. Todos nós temos sede e temos vontade de beber. Todos nós nos sentimos cansados, com sono e precisamos dormir. E do mesmo modo, todos nós que não temos algum problema de saúde, temos vontades, desejos sexuais que precisam ser satisfeitos. E onde nós iremos satisfazer estes desejos, senão no santo matrimônio? Oitava afirmação. Disso você percebe como a nossa turba papal, sacerdotes, monges, monjas, resiste à ordem e ao mandamento de Deus. Desprezam e proíbem o matrimônio e ousam e juram observar castidade perpétua. Então era algo que, de fato, Lutero, logo nos primeiros anos em que ele refletiu sobre tudo aquilo que estava de errado na doutrina católica romana, ele percebeu que essa era uma doutrina totalmente anti-escriturística e que precisava ser combatida. E assim Lutero fez, até mesmo na sua própria vida, porque ele veio a se casar com uma freira, Catarina Vambora. Na sequência, nós lemos o seguinte: em resumo, mesmo que se abstenham do ato, o coração, porém, está abarrotado de pensamentos impuros e maus desejos, um eterno arder e secreta paixão que na vida conjugal se podem contornar. Ou seja, mesmo que alguém não pratique uma imoralidade, vai estar com aquilo em seu coração, vai estar com aquilo em seu pensamento e vai acabar caindo. Ou até mesmo pode canalizar tudo isso de uma forma ainda mais dolorosa. Por que nós temos tantas denúncias e situações difíceis na Igreja Católica Romana? Mas não só, né? Muitas outras igrejas também ocorrem denúncias e ficamos escandalizados muitas vezes com escândalos de palavras que eu nem sequer posso falar aqui para que este vídeo possa ser veiculado. Seguindo então, ele vai dizer a respeito dos jovens. Digo isso para que se insta com os jovens neste sentido, a fim de que tenham vontade de casar e saibam que se trata de um estado abençoado e agradável a Deus. Lutero sempre vai bater nessa tecla. Se casar é estar em um estado agradável a Deus, pois Deus criou, Deus instituiu o santo matrimônio. Penúltimo, por isso também aqui cabe a pais e magistrados o dever de supervisionar os jovens, a fim de que sejam criados para decência e respeito, e quando crescidos, casem no temor de Deus e honradamente. É necessário aqui expor uma realidade que temos vivido. É claro que em nosso tempo atual, muitas dificuldades econômicas, financeiras, acabam fazendo com que as pessoas se casem depois. Antigamente as pessoas se casavam antes e muitos problemas ocorriam por isso, mas muitos problemas eram evitados com um casamento mais, com as pessoas se casando mais novas. Hoje muitas vezes se protela. Se casa com 25, ainda é novo. Se casa com 30, para muitos a pessoa ainda é nova. Casou com 35, mais ou menos na idade de se casar, alguns pensam. Mas antes de chegar lá, aos 35, 40, uma data onde muitos estão se casando, já se viveu uma vida com muitos relacionamentos e não se agradou a Deus dessa forma, desse modo. Por isso é importante que pais, que a igreja possam falar bem do matrimônio.
não ter medo dele. Às vezes os pais, no afã de proteger os seus filhos, querem que seus filhos permaneçam em casa, mas isso também não é da vontade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Última afirmação. Com base em tudo isso, digamos agora, em conclusão, que este mandamento não só exige que cada um viva de maneira casta, em ações, palavras e pensamentos no seu estado, isto é, particularmente no estado matrimonial, mas também que ame e tenha em apreço o cônjuge dado por Deus. Porque onde se quer manter castidade conjugal, importa acima de tudo que homem e mulher convivam em amor e concórdia, para que um queira ao outro de coração e com fidelidade integral. Esta então é a última afirmação, em que nós temos mais uma vez a defesa do matrimônio para que aqueles que estão casados possam enxergar o matrimônio também de uma forma positiva, como uma união indissolúvel, como algo que precisa ter harmonia, onde o amor e a concórdia prevalecem. Claro que nem sempre isso vai ser fácil. É provável que muitos que estejam assistindo este vídeo já tenham muitas dificuldades para manter o seu matrimônio. É provável que outros até mesmo já tenham passado por divórcio, estejam no segundo, quem sabe terceiro matrimônio. E é claro que quem nunca se separou não é melhor, não é mais perfeito do que quem já se separou, quem já se divorciou. Mas nós precisamos encarar o matrimônio de uma forma muito séria. Não podemos brincar com aquilo que Deus criou. E precisamos encarar o matrimônio também de uma forma muito humilde, entendendo que se Deus não estiver nos unindo, dificilmente poderemos permanecer casados. Entender que aqueles que ainda não se casaram também não podem sair por aí fazendo o que quiserem, pois o sexto mandamento não serve apenas para casais, mas também para solteiros. Entender que seguir a vontade de Deus, uma vida casta, decente e pura, é muito melhor do que viver de uma forma totalmente sem propósito, seguindo pela nossa natureza humana, que normalmente vai nos levar a lugares muito ruins. É isso, espero que este vídeo tenha sido de proveito, continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe, e que Deus possa conceder àqueles que estão casados um abençoado matrimônio, e àqueles que estão solteiros, que eles possam sempre refletir muito bem sobre essa temática, e que, sim, possam procurar um abençoado casamento. Fique na paz do Senhor.